Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar e apresentar aqui quem está organizando esse encontro. Eu me chamo Deise Lima, estou fazendo a moderação aqui desse encontro e faço parte do coletivo Brasil Nação RJ. E o nosso principal objetivo desse grupo é mobilizar a resistência e promover o enfrentamento contínuo e consistente por meio do debate, da articulação de forças democráticas e progressistas, de políticas e pautas que ameaçam as conquistas e os direitos sociais consolidados ao longo da última década. A corrosão da soberania nacional, a violência do Estado contra as populações vulneráveis, o desrespeito aos direitos humanos e o desprezo pelo meio ambiente, pelo nosso patrimônio natural, são questões centrais do trabalho do nosso grupo. Quem quiser se juntar a nós ou ter mais informações sobre esse trabalho, pode escrever para Brasil Nação, brasilnaçãorj@gmail.com, sem tiro, sem cedilha, né? Ou visitar a nossa página no Facebook, também ali no cartazinho. Antes de darmos início ao debate, eu gostaria de agradecer aos convidados, aos presentes e a parceria da Livraria da Vinci, especialmente ao Daniel Luzada, que abriu as portas da casa para esse encontro aqui nosso hoje. Bem, meio ambiente e cidadania é o tema que nos traz aqui e que tem nas últimas semanas ganhado manchetes no Brasil e no mundo. Há cerca de um mês, a divulgação do aumento das queimadas na Amazônia, o ataque olímpico, foram o estopim da turbulência política que ganhou a mídia internacional e que tem avançado na combinação de temas como a destruição da floresta, a soberania amazônica, a crise ambiental e climática e a questão indígena. Ontem, na Assembleia Geral da ONU, ficou claro que a política ambiental do governo, assim como todas as demais questões que ela tangencia, será por muito tempo ainda um campo minado. Então, eu queria chamar os nossos convidados aqui para falar sobre a construção da cidadania desse terreno tão instável. A gente vai iniciar o debate com o professor Haroldo de Souza, que eu chamo aqui, da Universidade Federal do Sul, do Sudeste do Paraná. Haroldo tem graduação em agronomia pela USP, mestrado em planejamento e desenvolvimento pelo Grupo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade do Pará e doutorado em... E doutorado em andamento pelo IPUR, onde se dedica ao estudo de processos históricos dos regimes de dispossessão e conflitos territoriais do sul e sudeste do Pará. Nós também vamos ouvir em seguida André Costantini, que eu queria chamar aqui. Ex-presidente da Associação de Moradores da Babilônia. André integra os movimentos sociais Favela Não Se Cala, Parem de Nos Matar e Revolução Solar. Esse último voltado para a educação e desenvolvimento de projetos em gestão de energia e uso de energia solar na comunidade da Babilônia. E por último, ouviremos Jorge Luiz de Nascimento, Julião. Graduado em Ciências Biológicas e mestre em Zoologia pela FRJ, Julião traz sua experiência como analista ambiental do ICMBio, onde trabalha há 12 anos. Atualmente lotado no Centro de Referência em Biodiversidade do Parque Nacional da Serra dos Óculos, Julião é coordenador de pesquisa e monitoramento da biodiversidade. Nós teríamos também uma outra convidada que não chegou, Marina dos Santos. De qualquer forma, eu vou dar aqui as referências dela, pode ser que ela chegue. Marina é paranaense,
radicada no Rio de Janeiro, onde vive 23 anos, assistente social, mestranda da Unesp em Desenvolvimento Territorial da América Latina e Caribe e membro da direção nacional do MST, onde atua na mobilização e formação dos acampamentos e assentamentos. Vamos esperar que ela venha, né? Bom, então eu queria passar a palavra para o professor Haroldo. São 20 minutos. Obrigado, Deise, e boa noite a todos e todas. Uma satisfação bastante grande aí. Cumprimentar a todos em nome do André, do Julião e do Roberto pelo convite. Eu agradeço bastante, é sempre uma oportunidade para a gente participar do debate e tentar trazer alguns elementos para contribuir, né? Então eu fiz uma colinha bem rápida aqui para não perder o tempo na fala, mas antes eu queria bem rapidamente dizer um pouco de onde eu falo, né? Que eu acho que é importante situar. Então, como a Deise já falou, eu atuo como docente na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, que fica em Marabá. Marabá fica nessa região, e Marabá é uma das regiões emblemáticas do que a gente podia chamar de um processo de ocupação histórico da Amazônia como um todo, da nossa Amazônia Federal brasileira, mas em especial no que se refere aos conflitos agrários, fundiários e de luta pela terra e pelo território, já expandindo essa discussão, né? Não só a questão agrária, propriamente dita ou convencionalmente problematizada, mas também trazendo um debate aí para o conjunto não só dos camponeses, mas de populações tradicionais, indígenas, que foram alcançadas nessa região da Amazônia, sobretudo num processo histórico, secular, mas sobretudo a partir do golpe militar de 64, onde essa região é aberta e integrada, entre aspas, ao país, num processo de desenvolvimento capitalista, econômico, importante. A universidade, parte da universidade vem se debruçando ao estudo dessas problemáticas do desenvolvimento agrário regional, em parceria, né, no meu caso e no caso de um conjunto de colegas, muito próximo aos sujeitos que estão nesse fronte, né, de disputa e de luta pela terra e pelo território. Eu faço parte de um curso de licenciatura de formação de professores em educação do campo, que atuam na formação de sujeitos e de educadores para atuarem nas escolas e nos territórios rurais como educadores do campo, né? Então, como a gente vem estabelecendo ou se posicionando dentro desse território no contato direto com essas populações, no enfrentamento aí, sobretudo ao agromineral negócio da região, né? Não só o agronegócio da terra, que avança sobre as terras, sobre os territórios, mas sobretudo também uma região onde a mineração de ferro e de outros metais, né, a presença da Vale do Rio Doce em Paraupebas, que é uma cidade muito próxima a Marabá, tem trazido um conjunto de consequências importantes aí para os povos e populações que habitam esse território. Então, um pouco para situar, e depois no debate a gente pode... Eu organizei minha fala em 3 momentos bem breves, né? Antes de falar dessa problemática, eu queria voltar muito rapidamente, e que eu acho que é importante para trazer alguns elementos que eu trouxe, alguns dados, informações, para tentar entender o momento atual também e contribuir com o debate, na década de 90, que é um momento chave para nós, e sobretudo na Amazônia também, mas no país como um todo, que é onde você tem, com o Plano Real, em 94, com a eleição de FHC, você tem 2 medidas que são chaves para entender o que na década de 2000 muitos estudiosos, autores têm denominado da economia do agronegócio, que é o que vai hegemonizar as disputas agrárias, territoriais, fundiárias no campo brasileiro. Então, o Plano Real, pelo processo de sobrevalorização, né, do câmbio, mas também pela desregulamentação de um conjunto de políticas agrícolas e industriais, ele acaba, nesse período FHC, né, preparando o terreno para o que vem adiante. O que vem adiante, apesar
da ascensão, né, de um governo do Lula, né, do lulismo, do governo progressista, à esquerda, o que entra em curso, sobretudo no final dos anos 90, meio da década de 90, início dos anos 2000, é o que muitos autores, o professor Guilherme Delgado tem chamado da economia do agronegócio. Essa economia do agronegócio, ela fecha a aliança entre o capital financeiro e frações do capital industrial ou agroindustrial produtora de commodities. E isso para a Amazônia tem consequências gravíssimas, né? Não só para a Amazônia, mas para o conjunto do país. É onde a gente vai assistir o Brasil se reposicionar, e isso tem consequências graves para a Amazônia, no cenário nacional e internacional, sobretudo também, como um grande país produtor de commodities agrícolas e minerais nesse período histórico. Por que isso é importante, ao meu ver e meu entendimento? Né? Porque isso traz consequências para a Amazônia, sobretudo no que se refere à retomada das expansões. Então, se vocês forem lá nos dados do INPE, né, do desmatamento, de forma alguma a intensidade disso não deve ser colocada em evidência, sobretudo do ano passado para cá, né? Mas quando a gente recorre a essa leitura e tentando enxergar como um processo de mais longo prazo, a gente vai perceber que o primeiro grande pico, desde 88, se eu não me engano, quando o INPE começa o PRODES, né, a sistematizar os dados no desmatamento, em 94 é onde você vai ter um primeiro grande boom no desmatamento da Amazônia, com algo em torno de 2 milhões e 100 mil hectares num ano desmatado na chamada Amazônia Legal. Né? Isso alcança esse pico em 94 e aí só, de novo, em 2004, 2005, a gente tem uma retomada nesse pico em termos assim de volumes, inclusive superiores a isso, mostrando que há, então, uma correlação muito forte entre o agronegócio, né, essa política do agro-mineral-negócio, do desmatamento e também da apropriação de territórios, terras aí, de povos e comunidades tradicionais. E no caso da Amazônia, do estado de Pará, isso também ocorre de forma bastante violenta. Trouxe aqui alguns dados da CPT, que são produzidos anualmente pelo Caderno de Conflitos do Campo, da CPT, e os dados são bastante assustadores, né? Num período, você vai ter, no período de 89 a 94, 341 assassinatos no campo no Brasil. Só o Pará responde por 88 desses assassinatos. No período de 99 a 2002, são 121. De 2003 a 2006, o segundo pico de desmatamento, são 219 assassinatos no campo no Brasil e 42 no estado do Pará. Isso se agudiza após 2016 novamente, então com uma nova retomada pós-golpe, né, pós-segundo golpe, em 2016, isso de novo se agudiza e sobe, né, a gente vai ter 208 assassinatos no campo brasileiro e só no estado do Pará a gente vai ter 73 assassinatos no campo nesse período de 2015 a 2018, né, com os dados da CPT. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que é importante a gente perceber a relação que guarda, né, esse momento atual com um processo histórico que a gente veio gestando, ou de certa forma foi gestado pelo Estado, aí não falo governo, né, falo Estado, nação, em parceria, sobretudo nessa aliança que eu te chamei a atenção, que do capital financeiro ou de frações, né, de capital e investidores nacionais e transnacionais, com produtores ou frações também produtoras agropecuárias e minerais da nação, né? De minério, de soja, de carne, de cana e de um conjunto de outros produtos, né, ou commodities que são colocados, né? O rebatimento disso, que seria uma política de reforma agrária ou de regularização fundiária, se dá muito fortemente pela criação de unidades de conservação, no caso da Amazônia, e isso realmente é uma inovação no período
do governo Lula, né, Dilma, sobretudo Lula, né, e de um processo de regularização fundiária também, de criação de assentamentos rurais, de assentamentos em algumas modalidades diferenciadas. A partir de 2010, você tem um declínio nesse processo já, você tem uma estagnação tanto do processo de unidades de conservação quanto de demarcação de terras indígenas e assentamentos rurais, e a partir de 2014, 2015, praticamente cessa qualquer tipo de regularização fundiária ou qualquer tipo de avanço ou de política agrária, fundiária, para a Amazônia como um todo e para a região sul e sudeste do Pará. Então, isso se agudiza. A consequência disso, é claro, é o rebatimento dos conflitos, né? Então, eu não vou ficar falando os dados, mas esse processo gestado a partir da década de 90, que alcança no início de 2000 ainda, que eu chamei aqui da economia do agronegócio, ela acaba gestando um conjunto de conflitos agrários e fundiários e não resolvendo o processo ou o problema da questão da terra, né, e da questão dos territórios. E aí eu vou voltar mais adiante nisso e dizer que agora, além de não ter resolvido, esses sujeitos são colocados aí em condição de inimigos, né, ou seja, são vistos como um problema ao desenvolvimento efetivo da nação. Então, a retomada do processo de expansão de fronteiras agrícolas, né, o aumento do investimento de capital estrangeiro, a presença do Estado na Amazônia assumindo os processos de estruturação de infraestrutura para a viabilização desses processos. Né? É importante que se diga, né? Você tem um conjunto de planos e programas, eu não vou nem voltar na época da ditadura, né? Mas pegando do governo FHC, Avança Brasil, aí depois do governo Lula, PAC 1, 2, mais IRSA. Então você finda, né, a ter um conjunto de infraestrutura que vai estar a serviço desse projeto, né, ou dessa economia do agronegócio que acaba aguçando o mercado de terras, acaba avançando violentamente sobre territórios tradicionalmente ocupados, né, e inviabilizando qualquer processo de democratização da questão fundiária. Isso chega hoje, pegando os dados atuais, né, se a gente pegar o agronegócio, né, o agromineral negócio aí que eu estou chamando, e os seus financiadores, eles respondem, né, para fazer a aproximação com o tema do meio ambiente, da cidadania, por 1/3 das emissões de gás carbônico da atmosfera. Então, 1/3 hoje do que a gente tem das emissões é fruto desses processos, né, ligados diretamente à produção de commodities agrícolas, né, e minerais que estão em curso. E na Amazônia isso se agudiza de forma bastante acentuada com o desmatamento, seja para pecuária ou seja para expansão da soja. Né? Hoje esse complexo soja, carne bovina, ele no Brasil responde por 20% do processo global da produção de carne no mundo. Né? Desses 20%, quase mais da metade está na Amazônia. O estado do Pará e o estado do Mato Grosso são os dois responsáveis. Né? Quando a gente olha para a soja, Brasil e Estados Unidos respondem por quase 90% da produção de soja, da exportação de soja mundial. Então, esse reposicionamento do país, né, numa pauta primária exportadora causou para a gente consequências extremamente, digamos, graves. Né? E isso não se dá sem um aval, né, ou sem uma participação do Estado e dos governos que acabam estando presentes aí no seu plano. Queria trazer alguns dados que eu peguei. Hoje, então, pós-golpe de 2016, você tem uma agudização desses processos todos. Se a gente não vinha, digamos, em uma maré, olhando, né, para a Amazônia, olhando para os povos da Amazônia, olhando para o campo, olhando para a questão agrária, fundiária, demarcação de terras indígenas, problema de mineração, desmatamento, unidade de conservação, um conjunto de questões. Hoje, o pós-golpe de 2016, eu fiz um levantamento, estou fazendo um levantamento para o meu
estudo, né, eu já cheguei em mais de 40 proposições hoje em tramitação atualmente e que colocam em xeque ou em risco o que eu estou chamando aí de processos ligados à justiça socioambiental de povos e de terras e povos e territórios tradicionalmente ocupados, sejam camponeses, né, ligados à questão agrária da terra, ou sejam comunidades quilombolas, povos indígenas e outros extrativistas, pescadores e etc. Né? Quem leva adiante isso, né? Essa política foi capturada, né, nesse período da economia do agronegócio, nos governos anteriores. Você tinha um braço ou uma fração importante que era chamada Frente Parlamentar Agropecuária, né? Ou seja, a bancada chamada Bancada do Boi. Né? Essa Bancada do Boi, desde dos anos 2000, 2002, ela é bastante presente no Congresso Nacional e ela só cresce, né, de 2002 até 2018. Atualmente, como que ela está composta, né? E só para vocês terem uma ideia do tamanho do desafio, né? São 31 senadores, que são declarados e compõem, assinam à frente dos 81, né? Ou seja, 38% do Senado está totalmente vinculado a essa bancada do boi. São 222 deputados federais, aproximadamente 43%, quase metade desses deputados. Aqui no Rio de Janeiro vocês têm 6, apesar de não ter nenhum palmo de terra, né, mas eles são aliados, eles levam adiante, né? Eu anotei o nome no papelzinho. E na Amazônia são 6 governadores que estão alinhados aí ao governo Bolsonaro. E aí, essa bancada do boi, que se soma a bancada do boi, da bala, da Bíblia, né? E etc. São 6 governadores: governador de Rondônia, do Amazonas, do Acre, do Mato Grosso, de Roraima e do Pará, que apesar de não ser declaradamente, né, dessa bancada, ele também leva adiante essa pauta, né? Eu destaquei algumas que eu acho que é importante para ter uma ideia de onde vem, né? E inclusive pensando na relação desse processo da Amazônia, que vem ocorrendo historicamente na Amazônia, também com processos que estão diretamente ligados à apropriação da terra, né? Ou dos territórios e que acabam resvalando. Então, eu listei aqui 10, 9, né? Que eu acho que são fundamentais, mas eu queria destacar um em especial, que inclusive dialoga com o problemático, que é a Lei 13.465, que era chamada MP 759, pós-golpe, foi uma das primeiras ações que o Temer colocou, né, que foi transformada em lei em 2017 e que foi regulamentada agora pelos decretos 9.309, que é jurídico, 10.9.311 e social, né, e a confiança no cidadão por processos autodeclaráveis e de georreferenciamento. Então eles estão estudando ainda se vão fazer uma medida provisória ou um projeto de lei, ou eventualmente, dependendo da conjuntura, nas palavras do senhor Laban Garcia, buscar uma emenda constitucional para alterar o processo. Isso tem consequências para o campo, mas no meu entendimento também tem consequências, tem colegas que estão estudando isso, inclusive em áreas de ocupação urbana aqui no Rio de Janeiro, mostrando um processo, né, de aquecimento do mercado de terras também na cidade, a partir da entrega, em que pese, né, o título de propriedade da terra também ter o seu lado positivo no sentido do acesso do sujeito a um conjunto de serviços, políticas, crédito, habitação, saúde, financiamento. Então, mas é uma questão para se pensar. No caso do campo, é bastante complicado porque, da feita que eu dei esses dados para vocês, o inverso, ou seja, o conjunto de políticas e de apoio a esses povos e comunidades tradicionais foram praticamente marginais ao longo desses últimos 20 anos, né? Se você pega o plano safra do agronegócio, pega o plano safra da agricultura familiar, você vai ver a disparidade, né? Então, cada vez mais esse segmento da sociedade, né, que faz a proteção das águas, dos rios, das florestas, ou que produz alimentos de qualidade, né, para os povos da cidade também, eles foram, de alguma forma, negligenciados ou não
atendidos de forma satisfatória com políticas públicas que pudessem colocar, né, esses segmentos como protagonistas, né, em que pese ainda sejam fornecedores de produtos como arroz, feijão, mandioca, farinha, pequenos animais, leite. Agora, alguns outros produtos que tipicamente eram produtos da agricultura familiar foram sendo apropriados pelo agronegócio, como, por exemplo, milho, feijão. Hoje, dificilmente, né? E aí, de novo, né? Uma pena a Marina não estar aqui, porque o MST acho que vem fazendo um trabalho brilhante de mostrar que não só a produção, mas a comercialização, então, a proximidade da produção com o consumo, espaços de comercialização na cidade, o armazém do campo aqui, né? Aqui no Rio de Janeiro, vocês são bastante privilegiados com um conjunto de ações, né, que são feitas por MST, MPA, tem vários circuitos de feira, né, alternativa, produção agroecológica. Então, eu acho que isso é importante, tem que ser valorizado e tem que ser, da nossa parte, né, não só apoiado, mas também ser evidenciado como alternativas concretas e possíveis ao abastecimento da cidade. Porque o agronegócio, ele produz comida, mas produz comida com veneno e produz muito commodity para exportação, para fazer a soja virar ração, para confinamento de animais na Europa, a cana vira combustível ou açúcar para exportação. Então você tem um conjunto de questões aí que diferenciam muito as lógicas que são colocadas para esses dois atores, né, ou para esses dois projetos, essas duas possibilidades de desenvolvimento. Acho que hoje, para tentar concluir, a importância de valorizar processos que dialogam, né, com a perspectiva da democratização da terra e do território para a produção de alimentos saudáveis, para a produção de espaços de formação, de educação, eles têm diretamente uma importância no que muitos analistas e autores já vêm discutindo hoje, em contrapor a agenda de morte que está colocada para o campo e para a cidade, né? Eu acho que é o que vem acontecendo, né? Então, vai falar um pouco mais aqui no Rio de Janeiro. Acho que o laboratório é extenso e vasto, né? Mas a agenda da morte, de morte para a Amazônia, também, ela talvez seja a iminência do maior etnocídio e genocídio que a gente vai vivenciar nos últimos, digamos, num processo que eu chamaria de republicano, né? Pensando pós-abolição da escravatura, talvez eu acho que a gente está na iminência de... Por que eu estou dizendo isso? Porque esse conjunto de medidas, depois eu posso passar, né, para os organizadores, elas afrontam diretamente esses territórios. Falei de uma, que é o projeto de lei 13.465, de 2017, mas podia falar também da lei 12.651, que foi colocada em 2012, que é a alteração do Código Florestal, mas que agora foi atualizada, né, pelo deputado Bolsonaro, projeto de lei 2.362, que suprime da nossa legislação a presença de reserva legal. Tá? O projeto de lei 12.218, né, das terras tradicionalmente ocupadas, né, que estão visando a demarcação, anular a demarcação de terras indígenas, tá certo? E estou falando também de um conjunto de terras indígenas. Hoje, só para vocês terem uma ideia, se a gente pega os assentamentos nas suas diversas modalidades, unidades de conservação e terras indígenas no que chamado Amazônia Legal, a gente tem 53% do território amazônico, da Amazônia Legal, dos novos estados da Amazônia brasileira, em tese salvaguardados ou protegidos de alguma forma por esses sujeitos que são orientados por uma outra lógica que não só a acumulação de capital, né? As terras indígenas representam 20%, né? Isso dá mais ou menos 500 milhões de hectares, né? Então, ou seja, esses projetos estão de olho nessa terra, né? Isso representa, né, essa parte amazônica representa 67% das florestas tropicais do mundo, 13% da população do país que mora, né, em que pese a gente ter
mais quase 40% da população do país vivendo em praticamente 10 cidades, né? A gente tem um país extremamente desigual em todos os seus aspectos, da distribuição demográfica também, mas também eles visam colocar, né? Então, isso claramente está em curso. Se a gente pega os dados do INPE de 2019, que geraram toda a confusão que a Deise já mencionou, né? O aumento do desmatamento em junho de 2019, que é o primeiro ano da estação seca amazônica, foi 88% superior ao de 2018. Então mostra que realmente eles não estão para brincadeira e eles estão já em curso com essa agenda de morte e com um conjunto de outras medidas e políticas que estão sendo implementadas. Então, eu vou rapidamente ficando por aqui, dizer que eu agradeço bastante o convite. A ideia era tentar trazer alguns elementos, mostrando muito em termos processuais, para a gente também analisar criticamente processos que a gente viveu, né, nos últimos anos, e também apontar, de alguma forma, alguns caminhos que aí achava que a Marina, a presença dela ia ser bastante importante para falar, né, do movimento que diretamente está fazendo esse enfrentamento e quais são as alternativas que estão sendo construídas. Mas eu queria dizer que no caso da Amazônia, as alternativas já estão na própria Amazônia, né? Elas estão em curso na Amazônia, né? A ocupação, em que pese toda a ocupação amazônica ser datada, né? Ou ser estudada a partir do golpe militar, mas a Amazônia é milenarmente ocupada, tradicionalmente ocupada, e todo aquele patrimônio histórico de biodiversidade cultural e natural, né, está colocado, ela é fruto do trabalho, né, de povos e comunidades rurais tradicionais. Então as alternativas estão postas no território, elas acontecem, elas já existem, né, há um conjunto de assentamentos produzindo muita comida, realizando feiras, há um conjunto de iniciativas sendo colocadas em curso e que eu acho que aqui também elas aparecem na cidade, talvez de forma um pouco mais tímida, né, por conta de outras questões que envolvem a cidade, mas que também são importantes serem valorizadas e que são fundamentais e que dialogam diretamente aí com uma possibilidade ou outra de projeto de nação, né, de projeto de país, que não é esse que está colocado agora por essa agenda de morte para a gente. Então, agradecer, muito obrigado mesmo e estou à disposição para o debate e para a gente seguir conversando.